Pronto, começamos. Muito bom dia para todo mundo. Estamos aqui hoje para fazer um trabalho bastante especial, vídeo diferente aqui. Então, aproveitar e dar bom dia para a galera do canal Paz e Bem, bom dia, galera do Sejus, e bom dia a todo mundo que esteja aí procurando um pouco do Espiritismo, especialmente das obras de Kardec. E estamos aqui com a Carla Pavão. Hoje vocês devem estar estranhando, geralmente a Carla que abre o programa. E hoje temos uma questão um pouquinho diferente. Para muitos vai ser uma surpresa, né, Carla? Vai ser uma Uhum. surpresa, gente, tudo bem? Então, olá, vocês do canal Paz e Bem, do canal do Sejus, amigos do Caminhos do Espiritismo que vem conosco aí depois de 3 anos. A novidade de hoje, eu posso contar, Felipe? Claro, fica à vontade. Acostumada a ser âncora, eu já tomo a palavra e já saio falando, gente. Então, a novidade de hoje é que, a partir desse ano de 2022, eu encerro a minha participação direta como âncora do Caminhos do Espiritismo, agradecendo a todos, todas e todos por essa longa jornada que tivemos. Vou me concentrar no Paz e Bem, porque o Felipe, que já está conosco aqui há muito tempo, pelo Sejus, assume agora o Caminhos do Espiritismo. Então, vamos conversar aí, Felipe. Vou passar a palavra de volta para você contar um pouquinho mais aí dos seus planos. O plano é tentar dar continuidade a esse trabalho fantástico que ela começou. Isso naqueles idos de 2019, não foi? Nem lembro agora E exatamente. não lembro, acho que acho que foi 2018 que nós começamos o primeiro encontro. Sim, Enquanto você vai falando aí, eu vou pesquisar aqui na playlist, vamos ver. Vamos lá. tranquilo. E que tinha o objetivo de trazer as obras de Allan Kardec. Eu acho que na época eu estava acompanhando, não sei se pela TV 247, tinham duas lives que você e Carlos fizeram com o Mauro Lopes, e aí logo imediatamente lá mandei o telefone, quero participar, porque eu tinha vivido alguns traumas dentro do movimento espírita conservador, e aí foi interessante que eu acompanhei desde o início o trabalho que a Carla fez, trazendo o espiritismo para esse canal Espiritualidade Plural, e com a responsabilidade também de trazer a obra de Kardec, que é uma obra muito interessante, muito embasada, e que tem reflexões muito importantes que certamente não poderiam caber apenas na nossa bolha de espíritas. Também acho importante para a gente estabelecer esses diálogos com outras pessoas, com outras filosofias, já que Kardec não tinha como uma ideia de formar uma religião, tinha uma ideia de trazer aspectos reflexivos para a vida e também descortinar uma realidade, que é a realidade espiritual, especialmente para quem não tem essa mediunidade tão ostensiva quanto outras pessoas têm. Por exemplo, nós dois temos uma mediunidade ostensiva, mas cada um grau. E, claro, quem está assistindo agora também deve ter algum grau de mediunidade, especialmente a intuitiva, mas outros, de repente, têm lá uma visão diferente, escuta algumas coisas diferentes, tem percepções, alguns arrepios, e Kardec ajuda a entender isso, sem que para isso você precise se tornar uma pessoa dedicada apenas aos estudos espíritas. E a responsabilidade de trazer é exatamente isso. E neste momento em que a gente já terminou as obras fundamentais do Espiritismo, e a gente foi para um outro patamar, que é pegar o laboratório de Allan Kardec, a Revista Espírita, da qual diversos textos foram retirados para compor muita gente chama de codificação, mas a gente não gosta desse termo, essas obras fundamentais que o próprio Kardec nos colocou. Então, a gente passa a ter uma noção um pouco melhor de como determinadas coisas passaram a ser organizadas. Quer continuar, Carla? Legal, então vamos lá. Eu estava devendo a informação para você. A estreia do programa do Sejus, do Caminhos do Espiritismo, aconteceu em 4 de dezembro de 2018, junto com o Mauro Lopes e com o Carlos Orfan, que é coordenador do Sejus, assim como o Felipe. E essa estreia foi um programa que nós fizemos ao vivo, que durou 1 hora. Então, e como que foi esse momento que a gente decidiu fazer isso? O Mauro tinha recém-estreado o canal Paz e Bem. Eu estava em contato com ele antes do golpe contra a presidenta Dilma.
pedindo um espaço para escrever para o 247 sobre o espiritismo progressista, e aí nós fomos atropelados, paramos de falar. Quando chegou em 2018, o Mauro me disse, olha, eu estou começando um canal de espiritualidade plural e queria que você viesse coordenar a parte de espiritismo. Isso foi uma terça-feira, eu tive com o Mauro há uma semana, a gente ainda deu muita risada sobre isso. Aí eu falei, puxa, mas né, o que eu vou fazer nisso? Vou com Kardec. E foi quando eu fui conversar com o Sejus e resolvi que eu cederia esse espaço para o Sejus falar de Kardec. Só que aí eu voltei para o Mauro, apresentei uma programação baseada nas obras no Livro dos Espíritos, se não me engano, e o Mauro adorou e disse assim, eu disse, tá bom, então quando a gente estreia? E aí esperamos um pouquinho, né? Aí esperava que ele me desse, sei lá, uns 15 dias, ele falou assim, não, tá ótimo, a gente pode estrear, então, na quinta-feira. Isso era ao vivo. Na época, nós passamos um ano fazendo um programa ao vivo, às 6 da manhã, e eu não tinha nenhum treinamento com um canal, e a gente ainda entrava pelo um recurso do Google, que depois foi Hangout. O nome, o Hangout. A gente entrava por Hangout, e eu não tinha a menor ideia de como fazer nada disso. Mas foi uma experiência bastante diferente, né? Foi tudo também. Eu não tinha nenhuma estrutura, não tinha câmera, só tinha um computador. O cabo da internet eu tinha que ficar no rack da televisão, numa mesinha toda espremida, que se eu me mexesse caía a conexão. Então foi tudo muito, muito improvisado. Mas foi bom, né? Fazer essa estreia assim atabalhoada, meio que em 2 dias. E no primeiro ano, toda vez que eu tinha que entrar no ar, eu ficava meio que, como era ao vivo, eu ficava meio que com o coração assim, batendo forte, porque você não sabia se a conexão ia dar certo. Já teve convidado que 5 minutos antes ficou sem energia elétrica, enfim. E aí depois eu tinha que trabalhar e tinha que acordar muito antes para me preparar. Então foi bastante inusitada esse primeiro ano de Caminhos do Espiritismo, mas nós conseguimos, né, levar isso junto com o Sejus, graças aos amigos, amigas e amigues que vieram conosco conversar aqui. E neste último ano, vocês separaram que eu e o Felipe estivemos bastante juntos, né, ou juntos, como o Felipe diz aqui, justamente porque eu tinha a ideia de fazer a transmissão desse, entre aspas, legado, né? Eu acho que ninguém é eterno e ninguém tem que se perpetuar em nenhuma atividade. Então, me parecia que era a oportunidade, inclusive, de nós termos alguém representando o povo preto, a juventude, o movimento LGBTQIA+, né, ou a diversidade. Então, eu estou muito feliz por fazer isso e pelo Felipe ter aceito, né, esse momento de transição junto ao Sejus. Queria aproveitar para informar também que eu vou estar me afastando da coordenação do Sejus, mas não do Sejus. Eu tenho a intenção de dedicar esse ano de 2022 muito direcionadamente às questões mediúnicas, então é algo que eu preciso fazer. Então, o Felipe depois vai anunciar em algum momento as novidades aí do Sejus para todo mundo, mas tem sido um caminho que tem me dado muita paz, né? E espero que isso também possa ser sentido pelo Felipe e por todos aqueles que vierem do Sejus e derem continuidade a esse projeto, que é um projeto muito amoroso e que nós fazemos em nome de Kardec. Não sabia dessa aventura aí do Felipe de querer fazer parte e estar se integrando desde o primeiro programa, fico muito feliz. E desde então a gente recebe muita mensagem de pessoas que se encontram nesse movimento progressista, mas num encontro realmente espiritual. Então, eu queria devolver aí para o Felipe comentar alguma coisa que ele queira. Não vai ser hoje, esse programa não vai ser muito longo, né, Felipe? Então, deixa eu passar a bola para você. E eu, basicamente, tenho que agradecer, porque foi uma coisa que foi surgindo, né, Carla? A gente, dentro do Sejus, foi tomando um pouco de espaço, porque
a gente começou, acho que a gente estava no final de um livro, não me lembro agora qual, mas foi antes daquele livro do Alisson Mascaro, Cristianismo Libertador. E aí, quando a gente entrou no Cristianismo Libertador, você me pediu para coordenar uma maneira de tentar dinamizar, e essa dinâmica está até hoje. É uma coisa que, inclusive, a gente vai pedir para rever, mas foi a partir de algum trecho, e aí a gente perguntava para a gente tentar dinamizar. E eu percebi que o Seju se tornou um grupo que estuda realmente as obras, e isso com colaboração de todo mundo, sem tem de vez em quando tem um ou outro debate acalorado, mas a gente procura se respeitar muito. E isso é um exercício diário, a gente entender a posição do outro, trazer o que o outro tem para a gente, aquilo que o outro traz, de repente, com uma visão da qual a gente discorde, mas que ajuda a gente a entender que o outro também tem as suas percepções e que, de repente, enxerga determinadas coisas naquele texto que a gente não enxergava. Então, a gente foi criando essas oportunidades, e vocês, graças a Deus, me deram alguns espaços, como, por exemplo, a coordenação de Juventude e Diversidade Povo Preto. Primeiro, essa Diversidade Povo Preto, a gente depois abriu a Juventude, que era a ideia também conversar com os jovens. Isso ainda está sendo um pouco em banho-maria, porque falar com os jovens é um desafio. Eu falo isso, sou professor, eu sei o desafio diário que é conversar com todo mundo, mas a oportunidade de colaborar com a, mais do que a difusão, a compreensão da doutrina espírita em determinados aspectos que a gente às vezes não tinha total certeza, tem sido para mim um desafio, ao mesmo tempo que uma honra, com a responsabilidade que a cada gente tenta ver de que maneira a gente consegue, e espero desde já conseguir continuar nesse trabalho de forma a respeitar todo o trabalho, todo o seu legado também que você fez, e também dar continuidade com a responsabilidade de conversar com esse público tão amoroso que está aqui com a gente toda quarta-feira, a partir de 6h30, e que a gente deixa aqui exatamente para que todo mundo consiga entender um pouco melhor, não só da doutrina espírita, mas de que forma que ela pode colaborar com a vida de cada um de vocês, e também pensando naquela proposta de Kardec de conversar com as pessoas. A revista Espírita é exatamente para isso. Ele recebia as mensagens, conversava com eles, debatia entre eles e trazia também para todo mundo, para que a gente pudesse conversar e se entender um pouco melhor. Legal, não vou me estender muito mais, mas eu acho que essa construção do legado é nossa, não é só da Carla, e que eu considero sempre um legado bem sucedido, sempre não, porque o sempre não existe, mas na maior parte das vezes um legado bem sucedido, quando ele é capaz de trazer sucessores, e entre esses sucessores nós temos inclusão, né? Nós temos aqui no caso o Felipe, num outro perfil completamente diferente do meu, mais jovem, então eu considero que essa transformação é bastante positiva quando a gente tem essa possibilidade de abraçar o diferente, né, de abraçar a diversidade e de fazer isso de uma forma muito leve, sem nos apegarmos a nada, a um nome, ou a um programa, ou a um canal, a gente simplesmente consegue sentir gratidão por estar fazendo essa transição. Claro que a gente sente falta, está acostumado a fazer aquilo, no meu caso já são tantos anos fazendo, mas ao mesmo tempo a gente sente uma alegria imensa, porque tem pessoas que valorizaram aquilo, como é o caso do Felipe, e estão se colocando disponíveis para seguir os caminhos do Espiritismo. Felipe, vou deixar com você, eu acho que a gente, não sei se você quer encerrar, se você quer continuar um pouquinho mais, vamos lá. Certamente pelo público, a gente ficaria aqui até o próximo programa, até o Bom Dia 247 começar, né? Mas eu sei que às vezes a gente precisa ir ao banheiro, tomar um cafezinho, de repente pegar alguma coisa, às vezes a pessoa está na condução, não sei. E o mais importante é que a gente vai continuar com a obra de Kardec na Revista Espírita, e se Deus quiser, até a última, não sabemos até quando vai chegar lá, né? Mas até a revista de 1869 que ele escreveu, e depois a gente vê o que a gente vai fazer, mas a rigor, a nossa proposta é Kardec. Eu brincaria, Kardec na veia, que a gente precisa para a gente entender um pouco mais e valorizar esse pensador do século XIX,
que com todas as suas limitações, ele descortinou um mundo que era considerado invisível para outros, ou até mesmo cheio de mistérios, e que a gente descobriu e que descortinou para a gente que não existem mistérios. Existem deuses que a gente não conhecia e que a gente tem que ter preparado para o mundo que virá. A partir daí também, dessas relações. E aí agradeço a Carla. Eu espero que até antes, só desculpa, interrompendo antes de finalizar. Eu espero que até a última revista espírita, a gente já tenha bastante conteúdo dessas cartas de Kardec, né, que a Universidade Federal de Juiz de Fora está trazendo, e que a gente consiga cada vez mais ver esse Kardec amoroso, esse Kardec preocupado com o outro, preocupado em conversar com o entorno dele, e que possamos trazer muitas novidades lá, porque Kardec é uma construção sempre para o futuro, né? A gente sabe que no Sejus a gente tem, entre os progressistas, a gente tem os mais progressistas, os menos progressistas, né? Mas não que não sejam progressistas, mas tem um perfil mais clássico, né? Mas que é um grupo kardecista. Então, é Kardec que nos inspira e nos proporciona essa alegria de estarmos sempre aqui. Pronto, Felipe, agora, se você quiser encerrar, fica à vontade. Eu ia pedir para você fazer uma mensagem final, porque afinal, a partir do próximo edição do Caminho do Espiritismo, a gente vai estar numa outra, como você diz, uma outra vibe, e aí, mas de qualquer forma, mantendo Kardec aqui com o nosso pauta de estudos. E esperamos, eu tenho acompanhado o site lá do projeto Kardec, da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas ainda assim, como a gente outra vez colocou, aquelas que a gente mais queria ainda não estão lá. Mas a gente está lá, pesquisando, aguardando, porque afinal é aquela parte que Kardec ainda não está tão conhecido. A gente vai lutar para ver se as coisas funcionam como a gente gostaria. Então, no mais, como agradecer a mensagem Carla. final, eu queria agradecer muito, né? Primeiro, acho que é Deus que nos permitiu esse espaço, esse caminho, a Jesus, nosso mestre querido, ao próprio Kardec, aos espíritos como Comênios, Pestalozzi, que tanto nos inspiram, Anália Franco, Herculano Pires, que nos inspira, Maria Montessori, nessa jornada incrível, que foi a partir dessa jornada que nós pudemos, inclusive, construir a mediúnica do Sejus, que eu me dedico até hoje, o Felipe também faz parte, e pedir que nesses novos caminhos do Espiritismo nós continuemos cada vez mais trabalhando, não só aqui, mas no plano invisível, e que possamos, sim, nos sentir muito amparados por essa espiritualidade maravilhosa, e principalmente essa comunidade, Paz e Bem, essa comunidade que está sempre aqui conosco, e deixa aqui não só suas visualizações, seus likes, mas também suas vibrações amorosas que nos amparam nessa jornada incrível, que é descobrir os caminhos do Espiritismo na visão progressista, dentro de um contexto de estudos e principalmente de espiritualidade plural, abraçando toda a diversidade com muito amor, com muito carinho e com muita alegria. Obrigada a cada um de vocês que me deram o seu tempo precioso durante todos esses caminhos que nós percorremos juntos, e juntas e juntos, porque foram caminhos que nos despertaram para as novas consciências emocionais e espirituais, e a partir disso nós pudemos revisar muitos dos nossos valores, das nossas questões, e principalmente olhar com tanta amorosidade esse código ético kardeciano, que muitas vezes pode parecer que foi há tanto tempo, mas na verdade continua tão inovador. As obras de Kardec nos inspiram por isso. Ele é sempre assertivo, amoroso, respeitoso, bondoso e principalmente ele nos faz querer sermos pessoas melhores cada dia que acordamos e que estamos aqui. Muito obrigada a cada um de vocês. Sucesso ao querido Felipe. E estamos aqui. Eu queria também aproveitar para agradecer a todo mundo, agradecer a Carla pela oportunidade e espero cumprir da melhor maneira possível essa responsabilidade. E, afinal, é Kardec, é o Paz e Bem, é o Sejus, e é todo mundo junto aqui para que a gente possa prosseguir. Então, no mais, Carla,
Um forte abraço. Sucesso também nas suas atividades, que não são poucas, pelo contrário. Temos bastante coisa aí. Cara está aí nos bastidores trabalhando bastante. E é claro, para todo mundo também, para ti, um beijo enorme e até a próxima. Beijo, gente. Paz e bem. Um beijo. Paz e bem.